Mas como que você desconfiou? O nosso caso, né, quer dizer, foi bastante sofrido, né? Quer dizer, você falou do Michael Phelps, né? E quando eu li a declaração dele na revista, que ele disse justamente, como você havia dito, que ele subiu ao pódio e a primeira coisa que veio à cabeça dele foi a professora dizendo que ele não ia ser ninguém na vida. Eu confesso a você que, na condição de mãe, em primeiro lugar, de 2 portadores de TDAH e como presidente hoje da associação que os representa, eu fiquei muito emocionada, sabe, Lorena? Porque ali, de alguma forma, eu vi representada a história do meu filho, né? Quer dizer, em algum momento na história dele, que hoje está super bem, ele está com 23 anos fazendo faculdade de economia na PUC do Rio de Janeiro, mas houve um tempo, quer dizer, ele sempre foi uma criança muito agitada, desde do jardim de infância, mas sempre um menino dócil, foi levando as professoras dizendo que a aula, ele perturbava a aula, não ficava sentado, perdia os livros, esquecia os casacos, até que quando ele chegou no primeiro ano do ensino médio, ele foi sumariamente reprovado em algumas matérias, sem chance de fazer A recuperação. recuperação. E eu fui à escola conversar, porque não era uma criança que trouxesse outras condições de problemas de comportamento. E o coordenador dessa escola aqui no Rio de Janeiro disse para mim, olha só, ele merece isso. Ele merece, o conselho de classe entendeu que ele é muito agitado, que ele não fica quieto, que ele não presta atenção, que ele não se compromete com as aulas. Então ele merece, porque a gente acha que com essa reprovação ele vai amadurecer. Eu optei por tirá-lo da escola, não sabia até esse momento, eu sou psicóloga, tenho toda uma tradição em psicanálise, botei o meu filho durante 2 anos em terapia psicanalítica, não estou falando mal da psicanálise porque eu sou psicanalista, tenho todos os preceitos freudianos na minha forma de trabalhar, mas o fato é que não resolveu, porque a questão não era psicológica. A gente foi buscar uma resposta do ponto de vista emocional para uma questão que é neurobiológica, tá? Então, nesse momento da reprovação, foi dado, como eu disse, pelo Conselho de Classe, que era o Tribunal de São Ofício, o vaticínio de que ele dificilmente conseguiria evoluir em matemática, porque ele era péssimo aluno, foi reprovado em matemática também. Esse menino, depois eu fui descobrir, atrás de informações, descobriu que era déficit de atenção, levei no especialista, começamos a tratar, ele passou para a Faculdade de Economia da PUC com nota 10. Isso com que idade que ele começou, então, o tratamento? 16 anos. 16 anos. Lorena. Ou seja, durante esse período todo, porque a gente sente que você já tem muito tempo que isso aconteceu, mas mexe com você até hoje, Profundamente. né? E vai mexer o resto da vida, porque ali, Lorena, no ponto em que meu filho foi salvo, pela minha percepção do problema, pela forma como eu defendi, né, a possibilidade de crescimento dele, a minha grande preocupação hoje, e por isso que eu assumi a presidência dessa associação, é outras crianças nesse momento, nesse país, que não têm a informação, cujos pais não têm o acesso que eu tenho, a escolas, a tratamentos, que estão aí caindo na marginalidade, na exclusão social, porque não conseguem permanecer na escola por uma incapacidade que elas não escolheram ter. A gente diz, só para concluir, que o pior estigma não é dizer que tem TDAH, é dizer que não quer, não pode, é vagabundo, porque para esse não tem tratamento. Para esse tem a porta da escola apontando para as ruas. E a criança acaba acreditando nisso, nessa Claro. incapacidade dela, Claro. né? Isso é que é pior de tudo. Fred, bota mais gente Uma nossa pergunta conversa. aqui da Mariana Gutenberg, que é de Porto Alegre, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. Tem uma pergunta: até quando ter TDAH é um problema na vida adulta? A minha irmã foi diagnosticada quando tinha 14 anos e hoje em dia ela é uma profissional de sucesso e se formou em 2 faculdades. Então a pergunta dela é quando na vida adulta, até quando o TDAH afeta na vida adulta, né? Isso não tem como a gente dizer, né? Porque depende muito de caso De para caso a caso. Então, você tem pacientes que começam o tratamento na infância, que são diagnosticados na infância, que persistem com alguns sintomas, né, de desatenção e de hiperatividade, que falam, não, agora na idade adulta eu consigo controlar, eu já me organizo, eu tenho a minha agenda, eu tenho minha forma, eu trabalho com o que eu gosto, eu fui estudar o que eu gosto, isso já não traz mais tanto problema para mim. Mas tem vários pacientes adultos que optam por continuar o tratamento porque sentem uma melhora na qualidade. E uma coisa que eu queria falar, que eu vi a Yane falando e que eu acho muito importante, é que a gente às vezes se baseia muito assim no rendimento da criança e a gente esquece de avaliar que muitas vezes a criança chega até lá, e eu tenho pacientes que às vezes não têm dificuldades acadêmicas, mas o que a criança sofre para aquilo, emocionalmente, a sensação que ela tem que é um esforço muito grande para ela, e que o amiguinho não faz tanto esforço e é muito bom, e ela faz tanto esforço e ela não consegue chegar lá, e aquilo vai fazendo uma lacuna na autoestima da criança e vai abrindo o caminho
para outras condições, como ansiedade, sensação de insegurança, depressão. Ou a vida social mesmo, né? Não é contento do que ela representa na vida da, E aí enfim, tem da os criança, apelidos, é muito né? importante. Você é lentinha, você não dá pra falar em público, você não fica aqui junto com todo mundo do grupo porque você demora, você é lenta, você não aprende, você é o avoado. Não dá pra você explicar pras outras crianças, Não né, dá, pra não turma. dá, Agora, começa voltando a essa questão da vida adulta, depois que você sacou, então, Celso, que tudo que você passou tem uma explicação, o que você percebe hoje que você ainda carrega desse transtorno pra vida adulta? Você tá mais tranquilo, Muito mais pouco. calmo? Foi um divisor de águas para mim. A Mariana de Porto Alegre estava... Mariana Gutenberg. A gente consegue superar algumas situações, a gente consegue... eu sempre fui um profissional reconhecido, mas só eu sei com que esforço. Eu não fui um profissional bem-sucedido por causa do TDAH. Eu fui um profissional bem-sucedido apesar do TDAH. Então, eu sei o esforço que eu tinha que fazer para conseguir completar as tarefas, para não abandonar no meio. E você começa a desenvolver estratégias, né? Então, a minha agenda é toda colorida, toda grifada, para me chamar a atenção e eu não perder o que está acontecendo. Palm top, eu tenho o relógio desperta para me Mas você dizer já que hora eu fazia tenho que isso tomar o antes remédio. do diagnóstico ou não? Já era um método Algumas coisas você essas começa a coisas. desenvolver, né? Tá. Depois que você descobre o que é, aí você começa mesmo, porque você sente que sem isso você não... Então, eu passei a utilizar o celular para marcar o horário que eu tenho que tomar o remédio, porque senão eu esqueço de tomar o remédio. E se eu não tomo o remédio, eu fico mais desatento. Eu abandono a tarefa no meio, né? Eu deixo a carteira em casa, eu saio sem dinheiro. Então, se eu não estou medicado, eu tenho essas complicações. Vamos agora falar de uma outra questão, que é o seguinte: o dever de casa pode ser uma tarefa muito difícil numa família que tem uma criança com TDAH, né? Vamos ver o que acontece no Super Nanny. Come on. You have to. Let me show you. Callan with his homework. It's always a battle. I dread it. I dread every night trying to sit down with him and do his homework. Listen, Callan, look at me. Stop. Homework can often be a very big challenge for children who have got ADHD. You've got so much homework to do. They find it difficult to pay attention and concentrate for any length of time. Let's get a couple pages done. Callan, please. Oh, please. We've got to get this done. Mums struggle to get Callan to do his homework for an hour. Just seemed like a useless task to me. This is what we need to do here. It's kind of a lot. And No, it's not. Carol Lee was just using very negative language and setting up the whole experience in such a pessimistic way. We've got 3 sets of different homework. You're going to choose which one you want to do first. Mummy's going to go and get a pencil. And then when she comes back, you decide which page you want to do first. OK? You find a good page? Oh, good. Oh, look. Give him a chance to work it out himself. 3 plus 2 is 5. Good. Good, Callan. What if I sharpen the eraser? And we won't have an eraser to use. What will happen? Focus. Here, Callan. Callan started to lose his focus, so I stepped in to teach Carol Lee exactly how to put him back on track with lots of praise and encouragement. Give me 5. Give Mummy 5. We know you can do it. 6 plus 2 is 8. Oh, you're smart, boy. Callan really needed this. He needed to feel confident and comfortable in doing his homework.